não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 16 de agosto de 2015. Deus pôs no meu coração uma palavra na primeira carta de João, capítulo 3, somente o versículo 8. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8. É mais fácil de você encontrar perto do livro de Apocalipse. Você volta algumas folhas para trás e está ali a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mais uma vez, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, ó Deus. Fala conosco, Senhor, por esta palavra. Nos ensina, ó grande Deus. Nos ensina, nos instrua, Pai, por amor do Teu santo nome. Opera, Senhor, meu Deus, nestas vidas. Abre os seus olhos para que contemple as maravilhas da Tua lei. Liberta, Pai, das correntes malignas. Liberta do império das trevas. Ó Deus, quebra, Senhor, o arco, corta a lança do inimigo. Ó Deus, opera no meio deste povo, por amor do Teu santo nome. Faz a obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus nos ensina aqui: quem comete o pecado é do diabo. Esta palavra comete, a melhor tradução é quem pratica o pecado. Quem vive na prática do pecado. Ou seja, uma repetição do pecado. Então ele diz que é do diabo. O pecado leva a pessoa a ser do diabo. A pessoa que vive pecando. Conheceu a verdade e vive no mesmo pecado. O Senhor diz que aquele que comete, ou seja, pratica o pecado, é do diabo, que vive na prática do mesmo. Aí fica impossível da pessoa ser liberta de qualquer coisa. Pode expulsar o demônio, a pessoa pode manifestar possessa ou sendo oprimida, que o espírito vai continuar se ela continuar a pecar. Se a pessoa não mudar de vida, não deixar o pecado, seja qualquer pecado, seja um vício de cigarro, do álcool, das drogas, seja um vício da mentira, dos palavrões, das mágoas,
seja qualquer tipo de pecado. Se a pessoa não deixar de praticar isto, é uma grande brecha para o inimigo entrar e manter a pessoa presa. É como o Senhor Jesus nos ensina a casa vazia, ou seja, Deus libertou a pessoa, limpou, a casa ficou vazia. Mas se a pessoa não preencher esta casa com as coisas de Deus, o inimigo vem e traz mais 7 junto com ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Para termos vitória sobre o inimigo, temos que fechar todas as brechas em nossas vidas. Talvez você pode até pensar, mas isso é impossível. Como eu vou controlar a minha mente? Como eu vou controlar os meus olhos, a minha boca? Se você não se esforçar para lutar contra o pecado. Diz em Hebreus, na luta contra o pecado até agora, não tendes resistido até o sangue. Ou seja, você não tem lutado com esforço. É como o atleta de Cristo. O atleta, por exemplo, ele tem que se abster de tudo. Tem que se abster de muitas coisas para poder se preparar. Assim é o servo e a serva de Deus. Tem que se abster, deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. O engano do pecado, que nos seduz, que tenta nos derrubar. A gente olhando assim parece ser uma coisa simples. Mas só uma mentirinha? Fala que eu não estou. A gente acha que, você pode até pensar que isso não vai fazer mal. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a pessoa que pratica a mentira, além de ela não entrar no reino de Deus, Apocalipse 21, versículo 8, ela se torna uma presa do inimigo. Porque o Senhor Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. E aquele que vive na mentira torna-se filho do diabo. O que vive praticando o pecado, não só a mentira, como o engano, como a maledicência, semeia a contenda entre irmãos, a mágoa no coração, a falta de perdão, os pecados da impureza, da imoralidade e tantos outros pecados, faz com que o inimigo venha a manter a pessoa presa e pode expulsar o demônio, ele vai voltar. Se a pessoa não limpar o coração, o inimigo a mantém presa. É por isso que diz a Escritura que quem pratica o pecado, quem vive no pecado, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio, até que achou iniquidade no coração do inimigo. Achou iniquidade, ele queria colocar a sua cadeira acima do trono de Deus. E ele foi atirado aqui para a terra. Então, desde o princípio, assim, ele conheceu a verdade. Mas diz que o diabo não se firmou na verdade. Ele preferiu fazer a sua própria vontade e deixar a vontade de Deus. Mas aqui diz a Escritura que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor Jesus, ele desfaz as obras do diabo, concedendo dons aos homens. O dom de expulsar demônio, o dom de fazer milagres, o dom do Espírito Santo, que são nove dons, são 9 dons. Mas se a pessoa não limpar o seu coração, o demônio pode sair dela, mas ele volta a manter presa. Quando o Senhor Jesus curou aquele homem que estava há 38 anos do lado do tanque de Betesda, o Senhor Jesus apareceu para ele, somente ele viu o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus curou ele, logo depois, à frente, ele o encontrou no templo. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse: olha, vê, já está curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quer dizer, a causa daquele homem era pecado, que o levou àquela enfermidade de 38 anos. Então o Senhor Jesus alertou ele: cuidado, se você voltar a pecar, a doença sua vai se alastrar, vai ser pior ainda.
Um abismo chama outro abismo. Então um pecado leva a outro pecado que leva às consequências. Gálatas 6 diz que de Deus ninguém zomba, que tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como semear vento e não colher tempestade. Então tudo que o ser humano semear, ele vai colher. Por isso o Senhor Jesus disse para aquele homem, para aquela mulher, vá e não peques mais. A mulher que foi apanhada em adultério. Vá e não peques mais. Porque o pecado ele gera doenças. O pecado ele mantém a pessoa presa nas mãos do diabo. E pode expulsar o demônio. Se a pessoa não mudar de vida, vai voltar o mesmo demônio e vai trazer mais 7 junto com ele. Então o Senhor Jesus disse que aquele que vive no pecado é do diabo. Por isso ele nos ensina pela palavra, para que nós possamos limpar o nosso coração, derramando o nosso coração perante Deus, através da vida de oração, através da confissão, confessando os pecados. Senhor, eu estou em falta nisso, eu tenho pecado nisso, naquilo, eu tenho errado, tenho cometido esse tipo de pecado, eu não estou conseguindo vencer, meu Deus, este pecado, mas eu exponho diante de Ti. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Então você passa a confessar diante de Deus, a rasgar o teu coração, pôr tudo para fora, no que você está tendo dificuldade para deixar. É isso que Deus quer que nós façamos, todos os dias da nossa vida, nos limpando, nos purificando de todo mal, para que possamos ser mais do que vencedores, e não dando lugar para o diabo, porque ele quer uma brecha, ele quer um lugarzinho para entrar e acabar com nossas vidas e atrasar as promessas de Deus e atrasar as obras que Deus tem na tua família. Por isso que o salmista Davi no Salmo 18 diz: para com o puro te mostrarás puro. Se nós estivermos com as mãos puras, santificados, o Senhor vem e cumpre a sua promessa em nós. Mas se nós não permanecemos nele, não receberemos aquilo que pedimos. Temos que aguardar a salvação de Deus em santidade. Temos que aguardar o socorro de Deus, as promessas que Ele tem em nossas vidas, em santidade. E o que o inimigo faz? Ele quer fazer? Ele quer tirar nós da presença de Deus, fazendo com que nós venhamos a pecar. Ele quer fazer com que nós venhamos a murmurar, a blasfemar contra Deus, como ele tentou fazer com a vida de Jó. Porque ele sabe que as coisas de Deus não mudam, que é daquele jeito que ele já conhece. Ele tentou na vida de Daniel. Durante 21 dias, Daniel não desistiu, perseverou em oração, em jejum, se consagrou a Deus. Mas foi um combate. O príncipe da Pérsia, que representava o diabo, não deixou que o anjo Gabriel viesse a trazer a resposta para Daniel. Teve que pedir ajuda ao anjo Miguel, arcanjo Miguel. E pelejou ele contra o príncipe da Pérsia, até que o anjo Gabriel pôde vir em paz. Então é um combate neste mundo espiritual. Para nossa oração subir ao céu é uma guerra. Os demônios impedem. Eles lutam para que as nossas orações não subam ao trono de Deus. É um grande combate aqui nesta terra. E qual é a derrota do cristão? É quando vivemos no pecado. Quando vivemos no pecado, não tem como Deus nos abençoar e conceder aquilo que nós estamos pedindo. Por isso que diz a Escritura, não deis lugar ao diabo. Então Deus está nos ensinando hoje, para que nós não venhamos a dar lugar para o inimigo, a fechar as brechas em nossas vidas, todo tipo de pecado, tirar da nossa vida, tirar tudo, orando, tendo uma vida de oração com Deus. Talvez você tenha lutado há tanto tempo e não tenha conseguido aquilo que você almeja.
Talvez tenha algum pecado na sua vida que você não está conseguindo deixá-lo. E isso te mantém preso, presa. Talvez seja por isso que você ainda não conseguiu aquilo que você pede de Deus. Porque precisa deixar esta coisa. Talvez você pense, mas é só um pecadinho, isso não faz mal. Para Deus todo pecadinho é um pecado e tem consequências. Deus nos chamou para sermos santos, para sermos perfeitos. E se nós quisermos alcançar de Deus as nossas petições, sendo segundo a sua santa vontade, temos que lutar com toda a nossa força contra esses demônios que querem impedir de Deus operar em nossa vida. Eles tentam de tudo. Por isso que diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A primeira desfeita destas obras foi na cruz, quando o Senhor Jesus venceu a Satanás na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, e quando ele estava nesse período de 3 dias, ele desceu ao seio da terra, no centro da terra, e pegou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Pegou esta chave, esta autoridade. Ele triunfou sobre o inimigo. Ele humilhou o diabo e saiu vencedor. Esta desfeita, a maior desfeita que o Senhor Jesus fez. Ele desfez as obras do diabo. Ele tirou de nós a morte eterna. Ele tirou de nós a condenação eterna. Então essa foi a maior obra que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Agora, qual é a obra que nós temos que fazer aqui nesta terra? É deixar de pecar. Quando deixamos o pecado, chegamos perto de Deus. Nos aproximemos de Deus com as mãos santas. Então, Ele não vai encobrir o seu rosto. Ele não vai encobrir de nuvem os céus. O inimigo não vai conseguir segurar nossas orações, porque temos as mãos limpas. Mas se tivermos pecados ocultos, como Acã, pecados escondidos, não confessados, não deixados, aí a pessoa se torna presa na mão do inimigo. E Deus não quer, meu irmão, minha irmã, que você e eu, nós, venhamos a ser presa do inimigo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não submeta ao jugo desigual. Não submeta novamente a ser presa do inimigo. Não deixe esses sentimentos te prender, meu irmão, minha irmã. Fomos comprados por bom preço. Fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não deixe esses pecados prender a tua vida e separar você de Deus, meu irmão, minha irmã. Estamos lutando contra essa serpente. E quando fechamos as brechas, estamos unidos com o Senhor Jesus. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo no seu coração, na sua mente, que isso não tem nada a ver. Não, meu irmão, minha irmã. Somos servos de Deus. Somos servos de Cristo Jesus. Não deis lugar a esta serpente maligna. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, então ele quer enganar. Ele quer fazer o mal, manter a pessoa presa, manter a pessoa doente, manter a pessoa sem esperança, para que a pessoa venha entrar em depressão, se angustiar, viver com o quarto fechado, cheia de enfermidades. Por quê? Porque ele coloca no seu coração para você guardar mágoa a respeito da pessoa. Ele coloca no teu coração para você odiar aquela pessoa, para você não perdoar. Mas o Senhor Jesus não ensina isso. O Senhor Jesus nos ensina a perdoar. Porque se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, as pessoas as suas ofensas, o nosso Pai também não nos perdoará. E se nós não formos perdoados por Deus, Satanás mantém você preso. Ele te mantém presa. Para a liberdade foi com que Cristo nos libertou. Não se submeta mais a isso, meu irmão, minha irmã. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você quer ver a sua vida raiar, o sol da justiça na tua vida? Você quer ver a sua vida andar? É só deixar o pecado. O povo de Israel só parava no deserto quando vivia no pecado, murmurando contra Deus. Aí eles pararam no deserto e deixaram de caminhar. Deus nos chamou para a liberdade. Não dê ocasião à carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não ceda
A cada vez, meu irmão, minha irmã, que você ceder ao pecado, o que acontece? O inimigo se aproxima de ti. Porque quem comete pecado é do diabo, diz a Escritura. Quem vive praticando o pecado. Então pense bem. Antes de você cometer certos pecados, antes de você pecar, pense bem a quem você vai estar agradando. Se você decidir não pecar, não viver na prática do pecado, você vai estar agradando a Deus. Mas se você ceder ao pecado, você vai estar agradando ao diabo. E ele só quer o nosso mal. Ele mata, rouba e destrói. Ele não quer ver nós bem. Ele quer destruir. Sabe o que ele fez na vida de Jó, meu irmão, minha irmã? Ele tinha inveja de Jó. Quando Deus permitiu que ele tocasse no corpo de Jó, mas não na sua alma, ele já saiu rápido. Foi rapidamente e encheu Jó de tumores, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele acabou com a saúde de Jó, porque ele só faz o mal. O Senhor Jesus diz que ele não faz nada de bom, ele só mata, rouba e destrói. Mas o Senhor Jesus diz que ele veio, Jesus, veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância, vida de verdade, vida com ele, uma vida de liberdade, uma vida de liberdade. De quem alguém é vencido é servo do vencedor. Então, se você for vencido pelo pecado, vai ser servo do diabo. Mas se você lutar contra o pecado, se você não contender, se você, quanto a depender de você, ter paz com todos, se você orar pelos que te perseguem, se você dá água, dá pão, dá comida àquele que tem fome, você vai amontoar brasas vivas sobre a tua cabeça. Se você não estender o dedo, não apontar, não julgar, você vai estar acumulando tesouro no céu. O inimigo não vai ter do que te acusar. Ele vai ficar envergonhado e confundido. Meu irmão, o combate que nós travamos nesta vida é dentro de nós mesmos. É contra esta velha natureza. Aquele que domina o espírito é maior do que aquele que toma uma cidade. Quando andamos no espírito, não cumprimos os desejos da carne. Quando temos uma vida se sujeitando a Deus, fazendo a vontade do nosso Pai como o Senhor Jesus fez, iremos andar no espírito e teremos paz e teremos o poder de Deus em nossas vidas e seremos mais do que vencedores. Nós não limitamos a nossa vida, meus irmãos, apenas a este corpo. Nós somos uma alma e habitamos neste tabernáculo de carne. Mas nós só vamos vencer esta carne quando nós nos sujeitarmos totalmente a Deus, fazendo a vontade do nosso Pai que habita nos céus. Ainda que doa, ainda que a sua carne queira aquilo, mas lute contra ela. Não ceda às tentações. Não ceda. Pense bem. Toda vez que você ceder à tentação, você vai estar agradando o diabo e se tornando filho dele. Mas toda vez que você sujeitar a Deus, fazer a vontade de Deus, aí você vai ter força para resistir ao diabo e ele vai fugir de ti. Ele vem com a tentação. Uma tentação que pode ser 30 segundos, 1 minuto. E depois? E a eternidade? Pensa bem, será que vale a pena você tragar esta fumaça? Encher o teu pulmão de nicotina, de alcatrão? Um prazer passa rápido. E se você morre nesta condição? Passar a eternidade toda no lago de fogo e enxofre junto com essa serpente? Você acha que vale a pena, meu irmão? Você acha que vale a pena, minha irmã? Não é isso que Deus sonhou para você. Não é esses prazeres momentâneos. Moisés tinha tudo no Egito. Moisés tinha a sabedoria dos egípcios, tinha as riquezas. Ele foi criado pela filha de Faraó. Mas diz que Moisés deixou todo o seu luxo, deixou todas as riquezas do Egito para sofrer com o povo de Israel. Para ficar ali 40 anos no deserto, sofrendo
com o povo de Israel. Preferiu padecer com o povo de Deus do que ter o prazer transitório do pecado, o engano do pecado. O salário do pecado é a morte. Moisés recusou toda a luxúria que ele tinha no Egito. Antes ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ter o prazer transitório do pecado. Abraão morou em tendas, não tinha palácio para morar. Ele morou em tendas porque ele almejava uma pátria superior. Hebreus capítulo 11. Cada vez que você recusa o pecado, meu irmão, minha irmã, você se aproxima do Deus vivo que criou os céus e a terra, do Deus que tem os olhos como chamas de fogo, do Deus que um dia vai vir sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória e enviará os seus anjos para nos levar para a eternidade nos céus. Cada vez que você se sujeita a Deus, você dá um chute no diabo. Você expulsa esse demônio se sujeitando a Deus. Ninguém vai vencer essa serpente, meu irmão, minha irmã, de qualquer jeito. Só venceremos a Satanás se sujeitando a Deus e resistindo a Ele. Resistindo o pecado, sujeitando ao nosso Deus que nos fez. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A cada vez que você cede ao pecado, você agrada esta serpente maldita. Mas a cada vez que você diz, para trás de mim, Satanás, vai-te, Satanás. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cada vez que você se guarda, meu irmão, minha irmã, e resiste ao pecado, você está agradando a Deus, agradando ao Senhor Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, que morreu com seus braços abertos. Cada vez que você resiste, ele vem com a tentação. Ele sugere na sua mente, é só um copinho de vinho, não vai te fazer mal. Você diz, para trás de mim, Satanás. Nem só de vinho vai viver o homem, nem só de luxúria, nem só de pornografia, nem só de pecados, nem só de prazeres, de mentiras viverá o homem, mas da palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus nos chamou para a pureza. Quando éramos do mundo, praticávamos as coisas do mundo. Tínhamos o nosso corpo, os nossos membros para o pecado. Hoje nós somos libertos do império das trevas. E Deus quer que nós venhamos a usar os nossos membros do corpo para a pureza, para a santificação. Usar os nossos corpos para agradar a Deus. Como é que você vai levantar as mãos santas se estiver pecado nas tuas mãos? Como que levantaremos as nossas mãos aos céus? Como seremos instrumentos de justiça se permanecermos no pecado? O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é a santificação. O que você ouvir por aí, o que não se enquadrar a esta palavra de santificação, de luta contra o pecado, não é Evangelho. Não é Evangelho. O Evangelho é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Evangelho é a pureza. O Evangelho é uma vida que não agrada a si mesmo, mas agrada a Deus. É uma vida de sujeição. O Evangelho é uma vida de renúncia. Não é fácil, a porta é estreita. Existem portas largas por aí, que a pessoa pode fazer o que quer da vida. Mas não é isso que ensina o Senhor Jesus. Ele diz que a porta é estreita e é cheio de espinho. Porque tem que ter renúncia. Temos que negar a si mesmo para agradar o nosso Deus. Que esta palavra venha falar mais ao teu coração pelo Santo Espírito de Deus. Leia as Escrituras, meu irmão, minha irmã. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, para que você seja uma árvore frutífera, plantada no ribeiro de águas, e vai dar o fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. Deus falou também para Josué, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Para você ser santo, meu irmão, minha irmã, você tem que examinar as Escrituras, você tem que ler a palavra de Deus,
estudar a palavra de Deus e ver os pontos de doutrina, aquilo que você tem que fazer para se santificar, o que você tem que deixar, você vai ver tudo nas Escrituras, principalmente nas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. É o fundamento do Evangelho, é a santidade. É a santidade que vai agradar a Deus. É a santidade que nos levará para o céu. A santidade e o amor. O apóstolo Paulo diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. E quem ama a Deus, agrada a Deus. Quem ama a Deus, se santifica. Quem ama a Deus, se purifica. Quem ama a Deus, como diz Judas, detesta até a roupa manchada pelo pecado. Quem ama a Deus, como diz Apocalipse 22, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Aquele que ama a Deus, faz a vontade de Deus. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, disse o Senhor Jesus. Então, quem ama a Deus, guarda a palavra de Deus. Não tem como eu amar o meu próximo se eu não amar a Deus primeiro. Então, primeiro temos que amar a Deus sobre tudo, para que nós possamos ter esse amor de Deus em nós, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Deus requer de nós a santificação. A luta contra o pecado até agora, não tendes resistido até o sangue, como diz o autor aos Hebreus. Lute, meu irmão. Lute, minha irmã, contra o pecado. E você vai ter vitória em todas as áreas da tua vida. Ainda que passamos aqui por provações, por lutas. Mas Deus nos dará a vitória. Porque quando vencemos o pecado, vencemos tudo e ganharemos com Deus as suas misericórdias. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo Deus, graças te damos pela tua palavra. Ó Senhor Deus, é lutando contra o pecado que vamos vencer esta serpente, Pai. É lutando contra as práticas erradas, Pai. É lutando contra o poder das trevas, meu Deus, que seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Santo Deus, firma os nossos passos no teu caminho. Desvia os nossos passos, Pai, dos ventos de doutrinas, das portas largas, da mentira e da heresia. Mas inclina os nossos corações aos teus testemunhos, ó Pai, e não a cobiça. Desvia os nossos olhos, Senhor, de contemplarem a vaidade. Ó Deus, nos dirige o nosso coração a ouvir a tua palavra e a fazer a tua vontade, e não a vontade do maligno. Santo Deus, guarda estas vidas em teu nome, Pai. Opera, Senhor Deus, em todas estas almas. Liberta da opressão. Dá força para estas vidas vencer o pecado, Senhor, para que possam te agradar e alcançar a tua graça e alcançar as misericórdias do Senhor, que renovam-se a cada manhã. Ó grande Deus, dá força para estas vidas, a deixar o pecado, a tirar toda a mágoa do coração, todo o ressentimento, porque estas coisas agradam o demônio, Pai. Agradam o inimigo e ele mantém a pessoa presa e atormenta ela como atormentou Saul. Deus, dá força para estas vidas que foram feitas à tua imagem e semelhança. Ó Deus, tu és a nossa fonte inesgotável. Tu és o rio das águas vivas, como a corça anseia pelas águas, Pai. A nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma deseja o Senhor, ó Deus, anela pela Tua presença. Até a natureza desta terra, Pai, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ó Deus, somos como os espetáculos para o mundo e para os anjos. Senhor Deus, um dia o Senhor virá sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, e mudará este nosso corpo abatido, corruptível, para ser um corpo semelhante ao do Senhor
Senhor Jesus Cristo, um corpo incorruptível como o de anjo e glorificado por Ti, Senhor. Um dia seremos um só contigo, Pai, e não haverá mais espaço para o pecado em nossas vidas. Estaremos contigo para sempre, voltando às origens como no dia que o Senhor criou Adão e Eva naquele jardim e colocou eles. Ó Senhor Deus, Senhor Deus, quem dera, Pai, que se cumprisse o nosso desejo, Senhor, e o Senhor concedesse o que nós desejamos. Santo Deus, adorado seja para sempre, ó grande e justo Deus, santo é o Senhor. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Pai, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ainda que passamos por lutas neste mundo, Pai, por perseguições, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Senhor, fortaleça estes corações que estão sobrecarregados, Pai. Ó Deus, alivia estes fardos que estão carregando, estes fardos pesados do pecado, esses fardos pesados do mundo. Senhor, dá força, renova as forças destas almas como a águia. Grande Deus, Senhor, cobre estas vidas com a Tua sombra poderosa. Cobre estas vidas com o sangue de Jesus Cristo, Pai. Livra, Senhor, das garras do inimigo. Dá força para estas vidas, Pai. Guarda-os em Teu nome. Ó Santo Deus, bendito seja o Teu nome para sempre. Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. O Senhor é a nossa porção, é a nossa força. Deus, revista estas almas do Teu Espírito Santo, enche estas vidas do Teu Santo Espírito, enche estas vidas da paz que excede todo o entendimento. Ó Senhor Deus, fortaleça esses corações que estão fracos, cansados, abatidos e sobrecarregados. Vá de encontro a estas vidas, meu Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor. Talvez essa alma diz, quem me dera asas como pomba, voaria para o deserto. Ó Senhor, esta pessoa pensa em ir para o deserto, talvez pense em se esconder, meu Pai, nas cavernas como escondeu Elias. Senhor, aquieta esta vida. Deus de Israel, Senhor Deus, dá força para esta alma, como o Senhor deu a comida e a água para alimentar Elias, um pão assado na brasa e uma botija de água. Senhor, dá o maná do céu, dá a porção do Teu Espírito Santo para saciar esta vida, Pai, que está oprimida e que está, Senhor Deus, em depressão e que está com a sua alma perturbada. Coloca a Tua paz. Faz aquietar, Senhor, as tempestades, como o Senhor repreendeu aquele vento sobre os Seus discípulos. Ó Senhor Deus, Tu és a nossa porção para sempre, como disse o salmista Asaf. Ó Senhor, começou a ver a prosperidade dos ímpios e quase se desviou. Mas quando ele entrou no Teu templo, na Tua casa, ele viu o fim dos ímpios. Ó Deus, Tu és o nosso Deus. Senhor, como visitava Adão e Eva no jardim do Éden, visita as nossas almas com a Tua presença. Visita com o Teu amor, Senhor. Somos carne, somos seres mortais, somos consumidos como a traça, somos como a folha, como a flor da erva, mas o Senhor é Deus eterno, é sempre eterno. Ó Deus, Jeová Rafá, o Deus que sara, ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Pai, nesta terra. Nós não somos nada, Senhor, mas Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Socorre estas almas, Pai, que estão atribulados, sofrendo, desempregados, Senhor. Ó Deus, quantas almas que não têm dinheiro para comprar comida, que não têm dinheiro para pagar as suas contas por causa desta crise de desemprego. Senhor, provê o alimento nesta casa, provê o trabalho, como o Senhor alimentou Elias pelos corvos, Senhor. Alimenta, Senhor, sustenta nós, por amor do Teu santo nome. O Senhor diz que guardará nós da grande tentação que virá sobre a terra, porque nós guardamos a Tua palavra, Senhor, a palavra da perseverança. Ó Deus, guarda estas vidas por amor do Teu santo nome. Livra do mal, cobre com o sangue de Jesus Cristo. Prepara, Senhor, o pão de cada dia. Prepara o emprego, prepara a saúde. Ó grande Deus, que nenhum mal venha sobre esta vida e que nem praga alguma chegue a estas tendas. Concede a Tua graça. Ó Senhor, concede a cura das enfermidades, a força
e santifica cada um de nós. Receba esta oração de agradecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Espero a salvação. Pai, cansada estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Pai, teu mundo eu escolhi, na alma eu te aceitei e quero assim viver. Oh, Pai, eu sei que irei te ver na glória do teu retorno, quando tua voz falar. Vem cá, meu filho, estou contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu